Eu sou Maílza Santos, a sua professora de gestão condominial, e a minha especialidade é transformar pessoas comuns em síndicos empreendedores capazes de faturar acima de R$10.000 por mês no prazo de até um ano. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, porque aqui sempre tem conteúdo, sempre tem aula ao vivo e você é meu convidado. Para isso, você precisa se inscrever para que você seja avisado em primeira mão e também para que você possa interagir na nossa aula, né? Para que você possa deixar o seu like, para que você possa falar aí no bate-papo, você precisa se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre as estratégias que o mercado utiliza desde que o mundo é mundo, mas que essas estratégias não funcionam para um síndico 10K. Por que que não funciona? A gente vai descobrir na aula de hoje. Mas antes de começar essa aula, eu quero te convidar a participar das nossas aulas matinais lá no Instagram. Dizer para você que de segunda a sexta-feira nós estamos lá com a super aula gratuita, onde você pode assistir. São 15 minutinhos de aula e logo depois eu chamo ao vivo aquelas pessoas que querem fazer perguntas sobre a sua caminhada. Se você é aluno, se você não é aluno, se você está tentando se tornar um síndico empreendedor, mas não está conseguindo ter sucesso. Professor, eu não tenho o seu curso, eu ainda tenho outros cursos, eu ainda não consegui me tornar um aluno e eu estou nessa busca, mas eu não estou conseguindo, está patinando. Ok, vamos estudar juntos, vamos ver o que você está patinando, qual é o seu conhecimento, quais são os conhecimentos e as habilidades que faltam você melhorar para que você consiga evoluir. Então, se você ainda não está lá no canal do Instagram para participar das aulas matinais, basta você seguir o canal. É canal Super Síndico, muito fácil. Chega lá no Instagram, coloca canal Super Síndico, você vai chegar até o nosso canal. Basta você seguir a página e começar a usar, a conhecer, a estudar, a maratonar tudo que tem lá, ok? E hoje, então, eu quero falar sobre as estratégias utilizadas pelo mercado, utilizadas por síndicos comuns e que não se aplicam para os síndicos 10K. E a primeira coisa que eu quero dizer, a primeira dica, a primeira estratégia que é utilizado, ou eu diria até falta de estratégia, é esperar o cliente cair do céu. Começa por aí. A pessoa que não tem objetivo, o síndico que ele não trabalha com objetivo, o síndico que não trabalha com meta, ele não busca o cliente, ele não desenvolve técnicas e estratégias para buscar o cliente, para prospectar o cliente. Ele fica esperando cair do céu. Quando acontecer uma indicação, quando o tio chamar, quando a mãe chamar, quando alguém chamar, ele vai lá e se apresenta. E isso não funciona para um síndico 10K. E por que não funciona? Porque os síndicos 10K são síndicos empreendedores. Quando nós somos empreendedores, nós não esperamos a coisa chegar até nós, nós vamos buscar aquilo que a gente quer e a gente aprende a desenvolver as estratégias corretas, as técnicas corretas, a gente busca o conhecimento que falta, a gente desenvolve as habilidades para que a gente possa buscar os nossos sonhos, para que a gente possa bater as nossas metas, para que a gente possa seguir o nosso objetivo. Então, a primeira coisa, um síndico 10K é um síndico empreendedor e ele não espera nada cair do céu. Ele levanta a bunda da cadeira e vai buscar. Qual a segunda coisa, segunda dica? A pessoa comum, o síndico comum, ele se apresenta de qualquer jeito, contando com a sorte. É aquela pessoa que tá aqui, ó, o dia inteiro, e eu já fui assim, tá? Euzinha já fui assim, e tudo que eu falo pra vocês é porque eu já fui, eu já fiz, eu já vi, eu já vivi na pele, eu já cometi esses erros. Então hoje eu tô aqui para ajudar você a não cometer esses erros. O síndico,
que ainda não está preparado, ele é um síndico que ele não busca técnicas, muito menos estratégias para se apresentar numa assembleia. Ele simplesmente sabe que vai acontecer uma assembleia em tal lugar ou até mesmo no seu próprio condomínio. E aí o que ele faz? Como euzinha fiz da primeira vez, pega seu currículo, bota embaixo do braço, chega lá, ô, eu sou candidato. Beleza, chama você lá na frente e você então, meu nome é fulano de tal, eu sou isso e aquilo, eu venho da área tal, a minha experiência é essa e eu tô aqui para me candidatar a síndico do seu condomínio. Não sabe nem o que vai falar, não se prepara, não sabe, não tem na ponta da língua as respostas, os argumentos corretos e vai tipo, senta e reza, né? Vai lá, se apresenta do jeito que dá e fica rezando, Deus me ajude que dê certo. Eu preciso dessa oportunidade, meu Deus. Faz com que essas pessoas que estão aqui votem em mim. Eu preciso desse condomínio. E fica ali, ó, contando com a sorte. Pega o seu tercinho e começa a rezar para dar certo. Isso não funciona para um síndico 10K. Por quê? Porque nós estudamos. Porque nós sabemos com clareza o caminho que a gente está fazendo e qual é o passo a passo que a gente tem que percorrer. Então, um síndico 10K é aquele síndico que treina, é aquele síndico que participa de mentorias, é aquele síndico que busca se apresentar no tempo correto, é aquele síndico que conta com a mentora para poder buscar, mostrar para ele o que está errado e como é que se corrige. E qual é a forma correta? Maísa, por 6 anos eu fui participante de conselho, agora me coloquei como candidato e por assistir suas lives ficou claro a diferença entre uma gestão profissional e a gestão de boa vontade. Fico feliz, Kleber, fico feliz que você tenha entendido isso e olha, não é só você não, amigo, todo mundo, inclusive eu, já pensei dessa forma. O síndico é alguém que vai ali e que vai com o que tem, com a bagagem que tem, com o conhecimento que tem e vai conseguir sair do outro lado. Só que esse é o síndico que está assim, ó, no mercado. O síndico empreendedor é diferente. O síndico empreendedor não espera nada cair do céu. Ele busca o conhecimento necessário e um detalhe muito importante, ele não tem o objetivo de ser síndico apenas olhando o valor que ele vai receber no final do mês. Ele também tem o objetivo de levar para o condomínio o resultado que eles estão esperando. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, olha, eu conheço um síndico que ele tem 10 condomínios e esses condomínios caíram de paraquedas no colo dele, né? Isso muitas vezes acontece, né, gente? Às vezes a pessoa nem está preparada, nem tem estudo, mas como o mercado está muito aquecido, a pessoa vai conseguindo. Só que ele não gera a transformação que o condomínio precisa e o que acontece? Aos poucos ele vai perdendo. Só que essa pessoa, ele já estava com 10 condomínios, não tinha conhecimento de como fazer, só vive apagando incêndio, só faz aquilo que é necessário, que já passou da prioridade há muito tempo, já passou da importância há muito tempo e já é urgente, vai lá, só faz o que é urgente. E essa pessoa falando para mim, eu esperava que agora que ele está com 10 condomínios, eu esperava que ele fosse fazer um bom curso, que ele fosse se qualificar para que ele tivesse o mínimo de qualidade de vida. Sabe o que aconteceu? Ele pegou mais 2. Uma pessoa assim, ele não está preocupado em entregar o melhor para o condomínio. Ele só está preocupado com a remuneração que ele vai ter. Ele só está preocupado com o faturamento que ele vai ter no final do mês. Esse não é o síndico 10K, porque o síndico 10K é aquele que não trabalha só pensando no hoje. Ele trabalha pensando no médio e longo tempo. É um trabalho que ele quer fazer com longevidade. É o seu negócio. E ninguém começa um negócio fazendo o que é errado e sem objetivo, sem entregar para o cliente aquilo que ele está pagando. Então o síndico 10K, ele não entra dessa forma. Ele busca conhecimento, porque ele tem o objetivo de ser bem remunerado, sim.
Afinal de contas, ele é um empreendedor, esse é o seu negócio, mas ele também tem o objetivo de transformar o condomínio, de levar para o condomínio aquela gestão que o condomínio está precisando, tá? Então, essa pessoa, ela não se apresenta de qualquer jeito contando com a sorte, ela se prepara para isso. A terceira coisa é o quê? Ser bom de palavras e ruim de ações e vice-versa. Acontece demais. Tem síndico que é muito bom de lábia, né? E ele consegue convencer os moradores na lábia. Ele consegue ser eleito na lábia. Vai buscar um monte de procurações e ele consegue porque ele é bom de lábia. Vai lá, promete mundos e fundos, fala que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, engrandece o que ele está fazendo, coloca-se como alguém que está fazendo algo incrível pelo condomínio. E, na verdade, quem está mais próximo não enxerga toda essa transformação, toda essa mudança. Tem gente que enxerga que é lábia, mas essa pessoa é tão boa, que o povo não quer nem tirar ele do condomínio. Porque ele sabe falar, porque ele sabe conquistar em palavras. E aí ele acredita que isso é suficiente. Ele não precisa fazer o trabalho do condomínio, porque ele é amiguinho de todo mundo. É aquela pessoa que não precisa, que não trabalha, que não notifica ninguém, que não multa ninguém, porque não pode ter inimigo, ele é bonzinho. É aquela pessoa que tira juros e multas para poder conquistar a outra, para não perder o voto da outra. Então, ninguém quer tirar esse síndico, porque afinal de contas, qual é o outro síndico que vai fazer isso? Tem muito síndico assim? Tem, gente. E esse não é um síndico 10K. Porque o síndico 10K não está preocupado em agradar A, B ou C, não está preocupado em puxar o saco de ninguém, não está preocupado em favorecer aquelas pessoas que são mais influentes. Ele está preocupado em entregar o resultado que ele prometeu para aquele cliente no dia da assembleia de eleição. Essa é a preocupação dele. E quando ele está preparado e quando ele entrega o resultado que o condomínio está pedindo, automaticamente ele conquista não A, B ou C, mas a grande maioria. Deixa eu tomar uma água. Quatro, priorizar o que é facilmente notado pelos moradores e esquecer da manutenção, acreditando que ninguém fiscaliza. Tem muito síndico que faz isso, né? Muitos e muitos e muitos. Muitos síndicos fazem assim. Ele faz só aquilo que é enxoval, só aquilo que é possível perceber. Mas aquilo que é grave, eu até comentei com alguém, não lembro com quem foi, acho que foi até com um aluno de ontem, numa live que eu estava. Eu comentei sobre isso, que tem muito síndico que tudo aquilo que é difícil, ele empurra para o próximo síndico, ele empurra para o próximo gestor, né? Ai, tem que tirar a VCB. Para quê? Eu não sei nem o que é isso. Esse negócio de AVCB, isso dá muito trabalho, isso é muito demorado. Eu não vou fazer isso não. Nunca teve mesmo até hoje. O próximo síndico que cuida disso. Só que o síndico 10K, ele não faz isso. Sabe por quê? Porque no próximo ano, na próxima gestão, é ele também que vai estar ali. Ele vai estar ali por 1, 2, 3, 10 gestões, se ele quiser. Porque se a convenção não limitar e os moradores estiverem gostando do seu trabalho, ele faz a prestação de contas e se candidata novamente. E se ele tiver entregado aquele resultado que o condomínio busca, ele será reeleito e reeleito e reeleito. Então, ele não tem o objetivo de empurrar nada para o outro. Ele não tem o objetivo de fazer apenas o que é fácil. Pelo contrário, ele está preparado para os desafios. Ele está preparado para olhar e identificar, nossa, aqui não tem AVCB. Eu vou buscar os primeiros passos para resolver. Nossa, a convenção desse condomínio é de 1980. Jesus amado, eu vou trabalhar para atualizar isso daqui. Nossa, aqui não tem regimento interno. Como assim? Como que eu vou fazer um trabalho sendo que não tem um regimento interno?
Eu preciso fazer cumprir as regras do condomínio, então eu vou criar um regimento interno. Então o síndico 10K não é aquele que tem medo de trabalho, é aquele que enfrenta os desafios, porque o objetivo dele não é fazer apenas o que é notado, é fazer aquilo que está lá no escondido, que os moradores às vezes nem sabem, mas que é um risco para todo mundo. 5. Empurrar as ações mais difíceis para o próximo. É exatamente o que eu acabei emendando com esse daqui, né? O 4 era priorizar o que é facilmente notado pelos moradores e esquecer da manutenção, acreditando que ninguém fiscaliza. E o 5, empurrar as ações mais difíceis para o próximo síndico. Tem muito a ver um com o outro, né? Tem muito síndico que faz isso. Quantos e quantos e quantos de nós, alunos, falam isso pra gente no grupo de alunos o tempo todo, que chega no condomínio e às vezes é síndico profissional que dizia que tinha ali. Só que quando a pessoa olha, falta manutenção de tudo. Tudo que é de manutenção tá para fazer há muito tempo. Não tem AVCB e várias outras coisas. Então, às vezes, nem a caixa d'água não é limpa com frequência. Quantas vezes a gente chega aluno contando que chegou em condomínio com 2 anos e a caixa d'água não era limpa. 5 anos a caixa d'água não tinha sido limpa. Extintores vencidos. Então, essas coisas são as pessoas que não têm preparo. Ela simplesmente empurra para frente. 6. Ser bonzinho durante o seu mandato para não perder votos. Adiantei aqui também. Ser bonzinho para não perder voto. Esse ser bonzinho aqui, ó, tem até uma frase que eu costumo dizer para os alunos, que o síndico empreendedor, ele não tem que ser o síndico bonzinho, ele tem que ser um síndico gestor. O síndico gestor, ele não está preocupado em ser bonzinho, ele não está preocupado em agradar A, B ou C, ele está preocupado em cumprir com a legislação, em cumprir com as decisões da Assembleia e agradar a maioria. A gente trabalha assim com satisfação do cliente, só que a gente não se amedronta porque um ou outro não gosta de você e não vai votar em você. Você não está preocupado com um ou outro. Você está preocupado em fazer o que é certo. Você não está ali para entregar o que eles querem, mas o que eles precisam. O 7 eu coloquei fazer favores administrativos para os condôminos mais influentes. Quantos síndicos você conhece que faz isso? Que eu acabei de falar agora há pouco, de tirar juros e multas do boleto, favores administrativos, de não notificar ou de não multar, porque essa pessoa tem 2, 3 unidades dentro do condomínio e os votos dessa pessoa pode fazer muita diferença para você no dia da eleição. Então tem muitos síndicos que fazem esse tipo de coisa, que beneficia aqueles moradores que são mais influentes, porque sabe que essa pessoa, além dele ter vários votos ali, ele influencia outros, ele tem o poder de influência com outras pessoas. E isso pode vir a prejudicar. Essa questão também de não notificar, tem muito síndico que tem medo de fazer inimigos, né? De fazer inimigos. Professora, lá nunca teve esse negócio de notificação, de multa. Então, a gente nunca multou, a gente sempre conversa. Ok, a conversa é extremamente importante. O diálogo, eu sou uma das grandes defensoras do diálogo. Aconteceu alguma coisa onde o morador não cumpriu com o regimento, ou o morador desrespeitou o vizinho, ou está fazendo algo ali que não faz parte das regras do condomínio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é notificar e multar? Não. A primeira coisa é conversar, é ver se essa pessoa tinha conhecimento de que aquilo ali não pode.
É mostrar para ela por que que não pode, onde que está escrito que não pode e qual é o risco que ela vai ter se ela continuar fazendo. Dizendo, olha, nesse primeiro momento eu estou conversando com você. Entenda como uma advertência verbal. Mas se você continuar, se você fizer isso aqui de novo, tá aqui, ó, no nosso regimento, na nossa convenção. A segunda vez que você fizer isso daqui, eu preciso notificar você. E depois eu vou multar você. E tá aqui, ó, o valor da multa. Ah, mas aqui nunca teve isso. Todo mundo sempre pintou e bordou, sempre fez o que quis, nunca teve multa. Pois é, mas a minha gestão começou na data tal. E uma das minhas obrigações é cumprir e fazer cumprir as regras do condomínio. E tá aqui na regra. O que você fez foi fora das regras. Por isso eu estou conversando com você. Nunca teve antes, eu estou conversando com você. Que a partir de agora vai ter. Que isso está errado, que isso é contra as regras e que num segundo momento você será notificado e multado. É importante que a gente faça isso, né, gente? É importante que a gente desenvolva esse diálogo, porque assim ninguém vai ficar com raivinha de você ou vai virar seu inimigo. Alguns até ficam, mas está tudo bem. Com o tempo essa pessoa vai entender porque você está fazendo algo que é novo dentro do condomínio. E tudo que é novo, as pessoas resistem. Mas elas acostumam. Quando elas começarem a ver o resultado que isso vai trazer, elas começam a se abrir para esse novo. Elas começam a entender que você fez aquilo com ele, mas também vai fazer com os outros se os outros fizerem. Ele vai entender que ele precisa respeitar os outros e os outros também precisam respeitá-lo. E que o síndico está ali para ajudar a administrar esse tipo de conflito. O síndico que se preocupa com quantidade e não com qualidade está fadado a perder tudo. Falta visão. Exatamente, falta visão. Por isso que ele não é um empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele tem que ter essa visão. Síndico bonzinho conquista a maioria dos moradores. Conquista, mas ele conquista por certo tempo, né? Porque quando ele conquista assim com palavras e ele não tem resultados para mostrar, mais cedo ou mais tarde o castelinho de areia dele desmorona. Basta chegar outra pessoa na assembleia e mostrar que é capaz de entregar um resultado diferente e essa pessoa vai perder o seu trono. Ontem fiz um orçamento em um condomínio que a síndica me respondeu isso sobre o PPCI. Você que veja se for eleito. Você que veja se for eleito. Isso acontece muito. Nunca teve aqui, não sou eu que vou fazer. Você que está entrando agora, você se vira e faça. Tudo que a Maísa está falando acontece aqui no meu condomínio. A Lília colocando. Pois é, Lília, é muito comum mesmo. Eu conversei durante 2 meses, fiz notificação e depois multa. O condômino ficou bravo comigo. Vasos no peitoril. Olha só o risco disso aí, né? Vasos no peitoril. Uma pessoa dessa não percebe o risco, o perigo que tem isso aí. Além de ficar esteticamente feio, né? Porque é por isso que está proibindo no regimento, na convenção do condomínio. Tem alguns casos que nem tem a redezinha de proteção. E aí a pessoa deixa o vaso lá e não entende o risco que isso tem de despencar de lá e até matar alguém que fica embaixo. Já vi essa cena acontecer. Inclusive aqui no meu condomínio aconteceu algo muito parecido. Tem alguns apartamentos que ficam exatamente de frente para a área de lazer. Então, no final de semana é super movimentado, né? Tem churrasqueiras, tem os salões de festa, tem um monte de piscinas, tem academia, tem tudo na parte da frente. E aí caiu um vaso. Caiu não, as pessoas identificaram, alguém que estava lá andando, olhou para cima e viu que lá no alto, bem no alto, tinha vasos na janela. E detalhe, não tinha rede de proteção.
Não tinha rede de proteção. Aí eu ouvi um movimento no grupo, né? Um movimento, muita gente falando no grupo, e era isso, era as pessoas alertando a administração para poder mandar alguém ir lá ou pedir para interfonar e pedir para a pessoa tirar, porque aquilo ali era perigoso. Quando a distância é muito alta, qualquer vasinho pequenininho, gente, chega aqui embaixo com a velocidade absurda. Porque tá vindo, né? Tá despencando. E imagina, um local que tem muitas crianças, que tem muitas pessoas transitando, isso é um perigo danado. Arrumei um desafeto e a moradora disse que me enquadrou quando falei do vaso no peitoril no quarto andar. Infelizmente acontece, né? Às vezes acontece. Nem todo mundo sabe entender o que tá certo e o que tá errado. E às vezes não entende a cobrança, exatamente pela falta de hábito da cobrança, porque os anteriores não cobravam. Algo que é muito comum também a gente ouvir de um condomínio assim, que você chega, principalmente quando é um condomínio que não tem o hábito de ter um síndico externo, né? Que sempre teve o síndico morador. Quando entra um síndico externo, que a gente começa a trazer essas mudanças. Uma das coisas que as pessoas reclamam muito, e aconteceu muito comigo isso daí, foi a questão de não tirar multas, de não tirar juros do boleto, né? Do boleto do condomínio, da taxa de condomínio. Isso aí foi uma coisa que eu vivi demais. Teve um condomínio que foi bem complicado. Os moradores chegaram a me pressionar para que eu fizesse isso ou eles iam me destituir. Porque o síndico anterior a mim, as pessoas pagavam em dinheiro, às vezes, direto na mão do síndico. E ali, ele sempre dispensou juros e multas. Porque ele tinha o argumento de que era melhor ele fazer daquele jeito e a pessoa pagar o condomínio do que ele não tirar os juros e multas e a pessoa acumular a cobrança e virar um inadimplente. Essa era a justificativa e sempre foi feito assim. Quando eu entrei nesse condomínio, eu falei que eu não trabalhava dessa forma, que eu não recebia dinheiro de morador, que tinha administradora, que tinha o boleto, que tinha a forma correta de fazer o pagamento e que eu não poderia fazer esse tipo de recebimento, muito menos em dinheiro, na mão. Eu não tinha como fazer isso e que eu não tinha autonomia para tirar juros e multas de ninguém. E esse argumento sempre vinha, mas aqui sempre foi assim. Sempre foi assim. E agora você chega e quer começar a mudar? E agora você chega e quer fazer isso? Daqui a pouco vai ter uma lista imensa de inadimplentes. Falei, não, pelo contrário. A gente vai acabar com a inadimplência que já existe. E quem está devendo a partir de agora vai começar a pagar da forma correta, porque esse dinheiro pertence a todos. Ele não pertence a uma pessoa. Ele não pertence a mim. Não é para o meu bolso que ele vem. Logo, eu não tenho autoridade para dispensar os juros e a multa disso daqui. É um direito que é de todos. E aí alguns moradores começaram a me impressionar que se eu continuasse fazendo daquele jeito, eles iam me destituir. Aí eu falei, não seja por isso, a gente vai fazer isso na próxima assembleia. E na outra assembleia eu fui e falei, pessoal, é o seguinte, eu estou enfrentando algumas resistências aqui, disso e daquilo, e alguns moradores me falaram que se eu não ceder a essa pressão, que eu serei destituída. E eu não preciso ser destituída, porque se for a vontade da maioria de vocês, eu faço isso de livre e espontânea vontade. Eu renuncio o meu cargo e já faço aqui, já antes de renunciar, eu já faço o edital, já convoco uma nova assembleia para que vocês possam escolher um síndico morador. Isso aqui é de vocês. Vocês têm autonomia para tomar esse tipo de decisão. Vocês querem continuar desse jeito? Tá tudo bem, vocês podem continuar. Só que não com a minha ajuda. Eu não estudei para fazer isso. Eu estudei para aprender a fazer da forma correta e para levar para o condomínio o resultado que ele precisa e não o que os moradores querem. Portanto, eu não compactuo com esse tipo de coisa. Tá errado.
e eu não vou fazer o que é errado. Agora, quantas pessoas querem que eu saia do cargo para que vocês escolham um morador? Vamos fazer a votação? Se a maioria disser que sim, eu faço isso de livre e espontânea vontade. A gente já deixa agendado aqui a próxima assembleia, daqui a 8 dias, eu fico até lá para não ficar esse buraco, e nessa próxima assembleia vocês vão poder escolher alguém que faça isso tudo que vocês estão querendo. Eu não serei essa pessoa. Pergunta se quiseram. Não quiseram. Não quiseram. Por quê? Porque eles estavam me testando. Se eu cedesse à pressão, eu seria igual aos outros anteriores. Então, meu povo, quem tem conhecimento não cede à pressão, faz o que tem que ser feito. A gente não pode ficar preocupado com 5% desses moradores. Se 95% é a maioria e é aqueles que te apoiam, e é aqueles que querem a mudança, e é aqueles que buscam a valorização do patrimônio, e é aqueles que buscam por um síndico que faça cumprir as regras dentro do condomínio. Esse 5% que eu falei agora sempre vai existir, sempre. Todo condomínio vai existir os 5% que é o grupinho ali, ó, do mal. É o grupinho que quer te infernizar, é o grupinho que quer tirar você do sério, é o grupinho que quer atingir você de alguma forma. E a gente tem que resistir e exigir o devido respeito. Vocês podem até não me querer aqui e tá tudo bem. Me desrespeitar de forma alguma. Bacana. Outra coisa comum do mercado. 5% dos síndicos que existem, eles são muito mais operacionais do que gestores. Eles fazem uma gestão puramente operacional. Ou seja, apaga incêndio. Fazem a manutenção corretiva. E da básica também, né? Não é a manutenção corretiva de tudo que tem, não. A básica, aquilo que quebrou, conserta. A lâmpada queimou, troca. O motor do portão queimou, substitui. Mas não tem um contrato para fazer a manutenção preventiva. A maioria dos síndicos, eles trabalham dessa forma. Eles acreditam que o cargo do síndico é operacional. Síndico 10K não pensa e não age dessa forma. O síndico 10K, ele entende que o cargo de síndico é um cargo de gestão. O cargo de síndico é um cargo de presidente, de CEO, de dono, alguém que tem a visão de dono. Alguém que olha, observa o que está errado e o como vai resolver, o que precisa para resolver. É aquela pessoa que olha para os funcionários, que dá o treinamento correto para os funcionários, que olha, que observa, que vê o que está limpo, o que está sujo, qual a manutenção que está feita, qual que não está. É aquela pessoa que conversa com os funcionários, que motiva os funcionários, que envolve os funcionários na gestão. É aquela pessoa que se preocupa em conversar com o conselho, em mostrar o que está sendo feito. O gestor, eu costumo dizer que é o olho que tudo vê. O síndico gestor é aquela pessoa que olha para o condomínio e sabe exatamente o que tem, o que está bom, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser transformado. Ele entra e ele tem um planejamento de tudo que ele vai fazer em curto, médio e longo prazo. Ele tem um planejamento do que vai fazer até o final daquele mandato. Ele sabe o que prometer, porque ele sabe o que ele tem competência para fazer. Então é uma pessoa que não faz apenas o que é corretivo. Ele trabalha de forma preventiva. Ele trabalha na gestão. E acreditar
que será reeleito porque não tem ninguém para substituí-lo. Muitos síndicos fazem dessa forma. Ah, não preciso fazer muita coisa não, aqui não tem ninguém mesmo que quer. Eu não vou ficar quebrando a minha cabeça para fazer isso, para fazer aquilo, para quê? Não há necessidade de eu ficar quebrando a minha cabeça com isso. Que não tem ninguém que quer isso daqui. É aquela pessoa que faz o que quer, como quer e quando quer. Com o condomínio, com os moradores, com os funcionários, com o dinheiro do condomínio, que é pior. Porque ele acredita que ele vai reinar naquele cargo para sempre. Quantas vezes a gente vê um condomínio que tem um síndico lá que tem 20 anos e os moradores não sabem de nada. E o pior, tem alguns desses que 20 anos a conta do condomínio está na conta pool. Ou pior, o condomínio tem R$1 milhão de fundo de reserva que está lá na poupança. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Um condomínio que não tem seguro. Nunca teve. Para que eu vou gastar dinheiro com seguro? Ah, a gente aqui não precisa de um monte de funcionário não. A gente contrata um funcionário de limpeza que tem o valor mais baixo e ele faz tudo. Ele fica na portaria, ele faz serviço de limpeza, ele recebe encomendas, ele faz manobra dos carros dos moradores, ele faz a compra do material de limpeza quando falta. Ele faz tudo. Porque nunca teve um processo na justiça. O dia que ele tiver, ele aprende que não é assim que a gente trabalha. O condomínio é uma pessoa jurídica, né? CPF, CNPJ, o condomínio tem CNPJ. E o síndico é eleito para representar isso. Para cuidar daquilo ali. E a gente cuida como se fosse um dono. A gente quer o melhor. Por quê? Porque nós somos empreendedores. E os nossos clientes, eles vêm muito mais facilmente quando a gente tem resultados para mostrar. Portanto, a gente trabalha para mostrar resultado. Porque o resultado vai ser bom para o seu cliente e também vai ser bom para você, para a sua empresa, para o seu crescimento como profissional. Fui síndica moradora por 15 anos, de 97 até 2012. Mas quando cheguei, os funcionários recebiam em dinheiro o pagamento. Os 3 primeiros meses eu ia sacar dinheiro para pagar os funcionários. Abri a conta para cada um, a Verônica colocou. Hoje, com certeza, muita coisa mudou, né, Verônica? Muita coisa mudou. Bom, meu povo, eu acredito que aqui tem algumas das coisas que eu mostrei para vocês que não funciona para um síndico empreendedor. Se você quer chegar num resultado desse, de 10, de 15, de 20, de 30K, você tem que aprender que não é fazendo o que todo mundo faz que você vai chegar lá. Se eu não tivesse me tocado para isso, se eu não tivesse aprendido a jogar um novo jogo, esse que eu ensino para vocês, eu nunca teria conseguido chegar no resultado que eu cheguei. E talvez hoje eu nem estaria aqui falando com vocês, mas eu identifiquei esses erros e eu mudei o meu jogo. E os resultados chegaram. E chegam rápido quando você começa a fazer. Tá certo? Esse é um pouco do conteúdo da aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. E olha, não seja aquela pessoa acumuladora de conhecimento, não. Aprenda e pratique. É assim que a gente promove a mudança. É assim que a gente cria novos hábitos. É aprendendo o que é novo e indo lá e colocando em prática.